Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e já deixe o seu like. O que é oração e como funciona? A oração é muito mais do que apresentar uma lista de desejos a Deus, como se Ele fosse o grande Papai Noel do céu. Orar é reconhecer e experimentar a presença de Deus e pedir que Ele esteja presente em nossas vidas e circunstâncias. É buscar a presença de Deus e liberar o poder que Ele nos dá para superar qualquer problema. A Bíblia diz: tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Deus nos outorga autoridade na terra, e quando nos apossamos dela, Ele derrama o seu poder sobre nós. Como se trata do poder de Deus e não do nosso, nós o tornamos o vaso pelo qual o poder dele flui. Quando oramos, fazemos com que esse poder se derrame sobre nossos motivos de oração e permitimos que o poder de Deus opere por meio de nossa impotência. Quando oramos, nos humilhamos diante de Deus e confessamos: preciso da Tua presença, do Teu poder, Senhor. Não posso realizar isso sem Ti. Quando não oramos, estamos dizendo que não precisamos de nada além de nós mesmos. Orar em nome de Jesus é a chave para receber o poder de Deus. Jesus disse: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Orar em nome de Jesus nos outorga autoridade sobre o inimigo e prova que temos fé em Deus para agir de acordo com as suas promessas. Deus conhece nossos pensamentos e sabe de nossas necessidades, porém responde às orações que faremos. E isso porque Ele sempre nos dá opção em relação a tudo, até se vamos optar por confiar nele e obedecer, orando em nome de Jesus. Orar não só produz efeitos sobre nós, mas também influencia as pessoas pelas quais oramos. Quando oramos por nossos filhos, estamos pedindo a Deus que torne sua presença marcante na vida deles e opere poderosamente em favor deles. Isso não significa que a resposta será sempre imediata. Às vezes pode demorar dias, semanas, meses e até anos, mas nossas orações jamais são perdidas ou sem sentido. Se estamos orando, algo está ocorrendo, quer vejamos ou não. A Bíblia diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tudo o que é necessário acontecer em nossa vida e na vida de nossos filhos não pode acontecer sem a presença e o poder de Deus. A oração invoca e gera os dois. Eu comecei a orar para os meus filhos já na época em que foram concebidos. Eu creio no poder da oração. O que eu não sabia na época era como os detalhes de nossa vida são importantes para Deus. Não basta orar pelas preocupações do momento. Precisamos orar pelo futuro e contra as influências de acontecimentos do passado. Quando o rei Davi se encontrava deprimido pelo que lhe ocorrera e temeroso quando as consequências futuras, não disse só: bem, o que aconteceu. Ele clamou a Deus sobre o seu passado, seu presente e seu futuro. Orou a respeito de tudo. É o que nós também devemos fazer. Para tomar essa atitude de modo eficaz, descobri que eu precisava fazer uma lista abrangente e personalizada para cada filho. Não se tratava de uma obsessão legalista, tipo: se você não orar por detalhes específicos, Deus não vai atender. Era mais uma questão de tranquilidade, por saber que Deus havia dado ouvidos a cada uma das minhas preocupações. Assim, uma vez por ano, quando íamos passar férias na praia, bem cedo pela manhã, antes que todos se levantassem, eu gastava algum tempo diante de Deus preparando uma lista anual de oração. Sentava de frente para o mar, lápis e papel na mão, e pedia a Deus que me orientasse como orar por cada filho nos próximos 12 meses. Afinal, Ele era o único que realmente sabia do que os meus filhos precisavam e quais os desafios que enfrentariam no futuro. A Bíblia diz: a intimidade do Senhor é para o que o teme. Ele nos revela as coisas quando perguntamos. Deus sempre se encontrou comigo ali na praia dando-me orientação preciosa, e eu voltava para casa com uma lista de oração para cada filho. Então, no decorrer do ano, eu acrescentava outros pedidos e considerava necessários. Guardei algumas dessas listas e agora, quando as releio e constato todas as respostas das minhas orações, emociono-me com a fidelidade de Deus a operar na vida de nossos filhos quando nós oramos. A batalha
pela vida de nossos filhos é travada nos joelhos. Quando não oramos, é como se nós nos sentássemos nas arquibancadas e ficássemos observando nossos filhos na frente da batalha, sendo atingidos por projéteis de todos os lados. Mas quando oramos, participamos do combate junto com ele, nos apropriando do poder de Deus em favor deles. Se também proclamamos a palavra de Deus em nossas orações, usamos uma arma poderosa contra a qual nenhum inimigo pode prevalecer. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra em tudo o que toca. Deus diz que sua palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Explicando melhor, a palavra dele nunca é ineficaz ou infrutífera. Foi por esse motivo que incluí alguns versículos bíblicos logo depois dos exemplos de oração. Quando você estiver orando por seu filho, inclua um versículo apropriado da Escritura em sua oração. Se não conseguir lembrar de nenhum no momento em que estiver orando, não interrompa a oração. Apenas cite 1 ou 2 versículos todas as vezes que puder. Verá acontecer coisas extraordinárias. A palavra que você lê, a palavra durante seus momentos devocionais e ora por seus filhos sob a orientação do Espírito Santo, terminará encontrando mais versículos para citar em suas orações. E não é necessário ter um versículo diferente para cada oração. Você pode escolher 1 ou 2 e repeti-los durante um período de tempo específico de intercessão por seu filho. Por exemplo, quando minha filha passou por uma fase difícil na escola, todas as vezes que orávamos juntas pelo problema, eu a encorajava a citar: tudo posso naquele que me fortalece. Quando orava sozinha, eu repetia: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Quando usamos a palavra de Deus em oração, estamos descansando em suas promessas e particularizando-as na vida de cada filho. Por meio de sua palavra, Deus nos orienta, fala conosco e nos relembra de sua fidelidade. Assim, Ele coloca fé em nosso coração e nos capacita a entender o coração dele, o que nos ajuda a orar com ousadia pela fé, sabendo exatamente qual é a verdade de Deus, sua vontade e nossa autoridade. Quando Jesus falou com Satanás, ele o repreendeu, e algumas vezes, ao repreendê-lo, Jesus citou as Escrituras. Por exemplo, quando Satanás disse a Jesus: se prostrado me adorares, toda a glória desses reinos será tua. Ele replicou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará culto. Jesus é o nosso modelo. Temos de olhar para ele e fazer o que ele fez. Jesus disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E também, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedidos o que quiserdes e vos será feito. Podemos resistir a Satanás com mais eficácia se orarmos a Deus, segundo a orientação que encontramos nas Escrituras, e se compreendemos o poder e a autoridade que nos são dados por intermédio de Jesus Cristo. Se nós olharmos para Ele, andarmos com Ele, esperarmos nele e adorarmos e vivemos de acordo com a sua palavra, venceremos a batalha por nossos filhos. Sempre que orar por seu filho, faça-o como se estivesse intercedendo pela vida dele, porque é exatamente o que você está fazendo. Não se esqueça que se Deus tem um plano perfeito para a vida de nossos filhos, Satanás também tem um plano para eles: destruí-los. E para tanto usará de todos os meios possíveis: drogas, sexo, álcool, rebeldia, acidentes, doença, mas ele não será bem-sucedido em suas tratativas se o seu poder for dissipado pela oração. A Bíblia diz: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Em outras palavras, não exerceremos nenhuma influência no território de Satanás se não o sujeitarmos e impedirmos o exercício de sua autoridade ali. Ainda mais, podemos proibir que ele ataque a vida dos nossos filhos. É claro que Satanás pode causar muito dano se não ensinarmos os caminhos e a palavra de Deus aos nossos filhos, se não os ajudarmos a respeitar sua lei e se não os disciplinarmos, orientarmos e ajudarmos a fazer opções santas. A Bíblia nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.
Quando não agimos assim, nossos filhos podem se tornar rebeldes e fazer opções que vão tirá-lo sob a proteção de Deus. A oração e a instrução adequada nos caminhos e na palavra de Deus vão garantir que essas coisas não aconteçam e que o plano de Deus vença, não o de Satanás. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Impedir os planos de Satanás em oração faz parte do resistir ao diabo. Resistir a ele em favor de nossos filhos pode libertá-los para eles fazerem opções santas. Satanás não vai desistir de tentar criar uma situação contra nossos filhos para poder atacá-los. Se, porém, estiveres armados com as Escrituras, ele terá de entender, de compreender com a palavra de Deus. A Bíblia diz: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A morte de Jesus na cruz quebrou a espinha dorsal do acusador, mas Satanás ainda vai atormentar todos aqueles que não sabem que têm autoridade sobre ele, autoridade que é dada por Deus. E é aí que entram as nossas orações. Nossos filhos sofrerão acusação até que quebremos o baluarte do acusador em oração, usando a palavra de Deus como prova conclusiva contra ele. Talvez o aspecto mais difícil de orar para os nossos filhos seja esperar pelas respostas. Às vezes as respostas são rápidas, mas outras vezes não vêm tão depressa. Aí ficamos desanimados, desesperados ou zangados com Deus. Tudo parece perdido e dá vontade de desistir. Às vezes, mesmo depois de tudo que fizemos por eles e de nossas orações, nossos filhos fazem opções erradas e colhem as consequências. São momentos difíceis para os pais, não importa a idade do filho. Se seu filho fez opções erradas, não se culpe nem pare de orar. Mantenha aberto o canal de comunicação com ele. Continue intercedendo por seu filho e proclame a palavra de Deus em vez de desistir. Decida-se a se comprometer ainda mais com a oração. Ore com outros irmãos. Permaneça firme e diga: eu apenas comecei a lutar. Sem se esquecer que sua função na batalha é orar. Na verdade, é Deus que luta na batalha. Lembre-se também que seu combate não é contra o seu filho, e sim contra demônios. É ele, o inimigo, não seu filho. Mantenha-se firme em oração até ver um sinal de progresso na vida de seu filho. Um dos textos bíblicos mais encorajadores que já li em relação à perseverança encontra-se em Salmos 18, 37 e 39, quando Davi diz: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés, pois de força me cingiste para combate e me submeteste os que te levantaram contra mim. Ele não parou enquanto não terminou a tarefa. Nem nós devemos parar. Devemos continuar orando até que recebemos a resposta. Se você guarda sentimentos de ira ou de rancor contra Deus ou contra seu filho, sim, até pais amorosos podem ter sentimentos. Confesse a Deus com sinceridade. Se você está decepcionado e desesperançado, fale com clareza. Não viva com emoções negativas e sentimentos de culpa que podem separá-lo de Deus. Compartilhe honestamente todos os seus sentimentos com Ele. Peça-lhe perdão e também que lhe mostre qual deve ser o próximo passo. Acima de tudo, não deixe que uma decepção ou oração sem resposta faça deixar você de orar. Quando as coisas dão errado na vida de nossos filhos, nós nos culpamos, nos fustigamos por não sermos pais perfeitos. O fato de não ser um pai perfeito não vai fazer diferença na vida de um filho, porque não existem pais perfeitos. Nenhum de nós é perfeito. Então, como podemos ser pais sem defeitos? Ser um pai de oração é o que faz a diferença. É isso. É algo que todos podem ser. Na verdade, nós nem temos de ser pais. Podemos ser um amigo, um professor, um avô, uma tia, um primo, um vizinho, um tutor, até mesmo um estranho com o coração compassivo ou preocupado com o filho. O filho pode ser alguém de quem ouvimos falar ou sobre quem lemos no jornal. Pode até ser um adulto por quem temos interesse de pai e de mãe. Se você conhece uma criança que não tem pais de oração, você pode preencher essa lacuna agora mesmo e responder a essa necessidade, amém? Você é capaz de transformar a vida de qualquer criança pela qual se interesse. O importante é ter no coração uma súplica. Deus, mostra-me como orar
de maneira que faça diferença na vida dessa criança. Comece então com as orações contidas nesse livro e espere pela orientação do Espírito Santo. Ao final de cada capítulo, incluí sugestões de oração para ajudá-lo. Talvez você queira fazer uma oração por dia durante um mês, ou fazer uma oração específica durante uma semana, ou se concentrar em sua preocupação mais urgente até se sentir liberado para passar para outra. Repita as orações quantas vezes quiser. Deus não disse, não venha a mim vez após vez com o mesmo pedido. Na verdade, temos de orar sem cessar. Procure, no entanto, não fazer vãs repetições em sua oração. E lembre-se, você não tem de ficar preso a um programa ou a essas orações específicas. Elas servem apenas de orientação para você continuar. Comece submerecendo-se a Deus e pedindo que Ele o ajude a ser o pai e intercessor que Ele quer que você seja. Ore para que o Espírito Santo oriente quando se sentir inspirado a orar por seu filho. Gostaria de ficar sabendo das respostas por intermédio de suas orações. Vamos orar? Senhor, eu me submeto a Ti. Reconheço que ser pai, mãe, como o Senhor quer que eu seja, está além da minha capacidade humana. Sei que preciso da Tua ajuda. Quero me associar a Ti e receber o dom de sabedoria, discernimento, revelação e orientação. Preciso também de Tua força e paciência, juntamente com uma porção generosa do Teu amor fluindo por meu intermédio. Ensina-me a amar como Tu amas, Senhor. Onde eu precisar ser curado, liberto, transformado, amadurecido ou aperfeiçoado, eu Te convido a realizar Tua obra em mim. Ajude-me a andar em retidão e pureza diante de Ti. Ensina-me os Teus caminhos, capacita-me a obedecer os Teus mandamentos e a fazer apenas o que for agradável aos Teus olhos. Que a beleza do Teu Espírito seja visível em mim, para que eu sirva de exemplo como cristão. Dai-me a capacidade de comunicação, de ensino e de proteção que eu devo ter. Faz de mim o pai, a mãe que devo ser, e ensina-me a orar e a realmente interceder pela vida dos meus filhos. Senhor, Tu disseste em Tua palavra, e tudo quanto perdides em oração, crendo, recebereis. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor aumente a minha fé, para que eu creia em todas as coisas que colocaste em meu coração a respeito dos meus filhos, para que eu ore por elas. Aqui eu vou deixar para vocês alguns versículos para vocês meditarem, orando a palavra. João 15:16, Provérbios 20:7, João 14:13-14, Efésios 6:4, Efésios 6:17-18. Amém? Que nós possamos, a partir de hoje, iniciar essa jornada e nos tornar verdadeiramente pais e mães de oração. Inscreva-se, curta e compartilhe.